Então, por exemplo, a forma com que você educa seu filho. Se a gente sentar 1h30, 2, eu te mostro que tem tudo a ver com a sua infância. Com aquilo que foi bom e com aquilo que foi ruim na sua infância. Freud foi o fundador da psicanálise. Todo mundo às vezes pensa que Freud era psicólogo ou psicanalista. Não era, né? Não? Não, Freud era neurologista. Freud era um médico neurologista. E ele se interessava por outras coisas além da... Ele se interessava muito pela mente, mas a história de Freud é muito interessante porque eu falo que Freud ressignifica a dor dele e cria uma ciência. Freud tem uma questão importante, que na infância ele era judeu e ele viu o pai dele passando por bullying na rua. Sim. Por ser judeu. E aquilo machucou muito ele e aquilo ficou guardado. E por anos ele sonhava com essa história, lembrando do pai dele recebendo pedradas na rua e ele pequeno passando por aquilo. Ali Freud começa a estudar a questão dos sonhos, a questão do inconsciente. Depois, como neurologista, ele vai para um hospital na França para estudar mulheres histéricas. E ele percebe que a histeria era uma questão mental. Então, mulheres com sintomas físicos, às vezes mutismo, às vezes cegueira, às vezes desmaio, às vezes convulsão. Numa sessão de hipnose, elas voltavam a lembranças e voltavam depois da hipnose curadas daquele sintoma histérico. Então, o Freud é quem pensa primeiro na relação mente-corpo. O que a minha mente é capaz de fazer, inclusive em sintomatologia no meu corpo. E aí ele começa a estudar isso e é o primeiro a falar sobre o inconsciente, que é essa porção que está aí dentro de nós, que a gente não acessa, mas que determina 90% de tudo que você faz. Imagine que existe dentro de você um software. Esse software responde por 90% do seu computador, só que você não controla esse software. Esse é o nosso inconsciente. E o consciente? Qual a diferença do consciente? Ele que dividiu consciente, inconsciente... Uhum. O Freud é o primeiro que acessa essa informação. Consciente é a parte visível, é a parte que a gente sabe. É o que você acha que você decide. Por exemplo, o carro que você escolheu, as relações que você escolheu e escolhe, a forma com que você educa seu filho. Tudo isso você acha que está fazendo isso conscientemente. Eu escolhi esse carro por tal... A comida que eu vou comer... Tudo isso tem uma razão inconsciente muito forte. Então, por exemplo, a forma com que você educa seu filho. Se a gente sentar 1h30, 2, eu te mostro que tem tudo a ver com a sua infância. Com aquilo que foi bom e com aquilo que foi ruim na sua infância. Com a forma com que seus pais te educaram, a forma com que você elaborou, o jeito que eles te educaram. Você replica no seu filho a sua percepção, o seu entendimento, a sua tradução da sua infância. Faz sentido. O carro que você escolheu tem muito a ver com tudo que você já viveu na sua história inteira. Os seus relacionamentos, por que eles iniciam e por que eles terminam. Todos têm razões inconscientes muito profundas, muito arraigadas. E quando Freud mergulha nisso é maravilhoso, porque aí ele começa a encontrar respostas para uma série de coisas. Quando a gente faz isso também. E esse livro vai falar disso. Eu trago a psicanálise para o dia a dia. Então eu vou falar aí desde a dona de casa... até a culpa não é da sua mãe, mas quase sempre é. Que é um capítulo que tem aí. Tá falando que psicanálise não é pra gente doida, né? Porque não tem muita gente ainda que pensa isso. Eu não sou doido, então não preciso. Tem muita gente que ainda pensa que saúde mental é pra gente doida, né? Tem gente que você fala, nossa, seria legal você fazer terapia. Ele diz, não, eu não sou doido. Terapia é pra gente doida. Então, a saúde mental, ela ainda traz esse estigma da doença mental. E saúde mental não tem a ver com doença mental. E aqui tá falando sobre doer, né? É mais fácil cuidar de coisas que doem e a gente sabe o que tá doendo. Dor de cabeça, você usa remédio pra cabeça. É sobre isso. E a dor que você não sabe de onde vem, como que cura? Que acessa, que é a dor da alma. A dor da alma, o nosso corpo, na verdade, ele é uma folha em branco. Ele só traz e ele escreve aquilo que a alma não conseguiu gritar. A nossa alma, ela não fala e a nossa alma, ela não dói. Então, você tem uma questão mal resolvida e você não olha para ela. Daqui a pouco, você desenvolve uma insônia. O seu corpo está escrevendo o que a sua alma está falando. O corpo, ele é uma folha em branco. As doenças, isso já está provado, inclusive, pela OMS, que 85% delas partem de causas emocionais. Então, a minha alma está gritando várias questões. Eu não dou ouvidos. O meu corpo precisa me contar sobre o que a minha alma está dizendo. E aí eu adoeço. A doença, o sintoma, nada mais é do que uma manifestação psíquica daquilo que não é ouvido. Então a alma precisa ser ouvida. As questões da alma precisam ser ouvidas.